A mensagem chegou às 3h27 da manhã, e quando vi aquela foto dele abraçado com a esposa e os 2 filhos pequenos, usando a mesma camisa que ele dizia ter comprado pensando em mim, foi como se todas as minhas economias de uma vida inteira, todo o dinheiro da pensão do meu falecido marido, toda a dignidade que eu tinha construído em 63 anos de vida, tivesse sido roubada através daquela tela iluminada do celular. Não era só o dinheiro que eu tinha transferido durante quase 2 anos acreditando que estávamos construindo um futuro juntos, era minha capacidade de confiar, de amar, de acreditar que ainda podia ser desejada depois de ficar viúva. Era como se ele tivesse entrado na minha casa, no meu quarto, na minha alma, e tivesse levado tudo que ainda me fazia sentir mulher, deixando só uma casca vazia que nem meus próprios filhos reconheciam mais. Meu nome é Marlene, tenho 68 anos, moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e o que vou contar agora é algo que minha família tentou abafar, que meus filhos quiseram esconder dos vizinhos, que até o delegado disse para eu esquecer porque, senhora da sua idade devia ter mais juízo. Mas sabe de uma coisa, eu não vou morrer levando esse segredo para o túmulo, não vou deixar que outras mulheres como eu, viúvas, sozinhas, carentes de um carinho que a sociedade acha que não merecemos mais ter depois dos 60, caiam na mesma armadilha que eu caí. Porque o que aconteceu comigo não foi só um golpe financeiro, foi um assassinato emocional premeditado, calculado, executado com a precisão de quem sabia exatamente onde apertar para extrair cada centavo e cada gota de esperança que eu ainda tinha. Sabe, minha filha, meu filho, quem estiver me ouvindo agora, se você ama histórias reais contadas do jeito que só uma avó pode contar, aproveita agora e se inscreve no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa também o seu like, porque assim essa mensagem chega para muito mais mulheres que precisam ouvir esse alerta. E nos comentários, me conta de qual cidade você está me assistindo e se você conhece alguém que já passou por algo parecido. Uma vovó preocupada como eu precisa saber que não está sozinha nessa luta. Era outubro de 2018 quando tudo começou, eu tinha acabado de fazer 63 anos, fazia pouco mais de um ano que meu Antônio tinha partido depois de 42 anos de casamento, e meus filhos achavam que eu precisava me menos modernizar, entrar nessa tal de internet, para não ficar tão isolada em casa. Foi minha neta Júlia, de 16 anos na época, que criou meu perfil no Facebook, colocou aquela foto minha do aniversário de 60 anos onde eu estava com um vestido azul marinho de bolinhas brancas, que o Antônio tinha escolhido para mim, disse que eu estava linda e que ia fazer muitas amizades virtuais. Mal sabia ela que estava abrindo a porta para o inferno entrar na minha vida disfarçado de príncipe encantado. No começo era tudo tão inocente, entrei em alguns grupos de receitas, de artesanato, de músicas antigas, aqueles grupos que toda senhora da minha idade entra achando que vai trocar receita de bolo de fubá e acabar fazendo amizade com outras viúvas que entendem a dor de dormir sozinha numa cama de casal. Foi num desses grupos, o Amizades Maduras Região Sudeste, que apareceu a primeira mensagem dele no privado. Boa tarde, senhora Marlene. Desculpe o atrevimento, mas vi seus comentários sobre a receita de canjica e fiquei impressionado com sua sabedoria culinária. Minha mãe fazia uma canjica parecida, ela faleceu ano passado, e ver sua receita me trouxe lembranças lindas. Será que poderia compartilhar mais detalhes? Meu nome é Ricardo, tenho 33 anos e moro em Campinas. 33 anos, eu podia ser mãe dele, foi meu primeiro pensamento. Mas ele escrevia tão bem, com uma educação que você não vê mais hoje em dia, usando vírgulas nos lugares certos, chamando de senhora, pedindo desculpa pelo atrevimento. Não era como esses jovens mal educados que a gente vê por aí. E ele tinha perdido a mãe, coitado, estava carente de uma figura materna, foi o que pensei inicialmente. Respondi a mensagem com a receita completa da canjica, inclusive com o segredo que minha avó me ensinou de colocar uma pitada de sal no leite de coco,
para realçar o doce. Ele respondeu no mesmo dia, agradecendo, dizendo que ia tentar fazer no fim de semana, que morava sozinho e sentia falta dessas comidas caseiras com gosto de família. Uma mensagem levou a outra, receitas viraram conversas sobre a vida, sobre perdas, sobre solidão. Ele contava que trabalhava como engenheiro de sistemas numa multinacional, que viajava muito a trabalho, que não tinha tempo para relacionamentos, que as mulheres da idade dele só queriam saber de balada e futilidades enquanto ele procurava alguém com quem pudesse ter conversas profundas sobre a vida. Dizia que adorava música antiga, que o pai dele escutava Roberto Carlos, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, os mesmos cantores que faziam parte da trilha sonora do meu casamento com o Antônio. Mandava fotos de lugares que visitava a trabalho, sempre sozinho nas fotos, sempre com aquele sorriso meio triste de quem carrega uma melancolia bonita, uma solidão poética. Depois de 2 meses conversando pelo Facebook, ele pediu meu WhatsApp, disse que era mais prático, mais íntimo, que poderíamos conversar em tempo real, trocar áudios, que adoraria ouvir minha voz. Eu resisti no começo, achava estranho um homem tão jovem querer tanto contato com uma senhora como eu, mas ele insistiu com tanta delicadeza, dizendo que nossa amizade era a melhor coisa que tinha acontecido com ele naquele ano difícil, que eu era como um porto seguro nas tempestades da vida dele. Como negar um pedido desses? Como não se sentir importante, necessária, valorizada depois de tanto tempo sendo só a viúva do Antônio, a mãe da Cláudia e do Roberto Júnior, a avó da Júlia e do Pedro? O primeiro áudio que ele me mandou no WhatsApp, eu escutei umas 20 vezes. A voz era exatamente como eu tinha imaginado, grave e pausada, com uma rouquidão que parecia cansaço misturado com ternura. Marlene, finalmente posso falar com você de verdade. Sua presença na minha vida tem sido uma bênção. Sei que pode parecer estranho, mas sinto que te conheço há anos, que você entende partes de mim que eu mesmo não consigo explicar. Eu respondi com um áudio tímido, a voz tremendo, dizendo que também gostava muito das nossas conversas, que ele tinha trazido uma alegria inesperada para meus dias vazios. Foi aí que tudo começou a mudar, imperceptivelmente no começo, como uma torneira que começa a pingar, e você nem nota, até que um dia acorda com a casa inundada. Os áudios foram ficando mais longos, mais pessoais, mais íntimos. Ele começou a me chamar de minha querida Marlene, depois só de minha querida, depois de meu anjo maduro, minha deusa do interior, mulher dos meus sonhos improváveis. Eu dizia que ele estava confundindo as coisas, que eu tinha idade para ser mãe dele, que isso não era apropriado. Mas ele contra-argumentava com uma filosofia toda própria, sobre amor não ter idade, sobre almas que se encontram além das convenções sociais, sobre como a sociedade hipócrita aceita homem velho com mulher nova mas condena quando é o contrário. Mandava mensagens de bom dia todos os dias às 6 da manhã, antes de eu levantar para fazer café. Acordei pensando em você, imaginando você na cozinha com aquele seu avental de flores, que você mencionou, preparando aquele café coado no pano que deve ter o gosto do paraíso. Mensagens de boa tarde enquanto eu assistia minha novela. Sei que agora você está vendo sua novelinha, mas não consegui segurar a vontade de dizer que estou no escritório, em mais uma reunião chata, e a única coisa que me faz aguentar é saber que à noite vou poder ouvir sua voz. Mensagens de boa noite que me faziam dormir sorrindo como uma adolescente boba. Durma com os anjos, minha Marlene, e saiba que tem um homem aqui em Campinas que daria tudo para poder te dar um abraço de boa noite. 6 meses depois do primeiro contato, em abril de 2019, ele fez a primeira declaração explícita de amor. Foi num áudio de 15 minutos, chorando, dizendo que tinha tentado lutar contra aquele sentimento, que sabia que era loucura, que a família dele nunca ia aceitar, que a sociedade ia julgar, mas que não conseguia mais fingir que não estava apaixonado. Marlene, eu te amo. Sei que você vai achar que estou louco, que é coisa de jovem confuso, mas eu nunca senti por ninguém o que sinto por você. Você me faz querer ser um homem melhor,
Me faz acreditar que ainda existe pureza e verdade nesse mundo podre. Não me responde agora, pensa, processa isso, mas saiba que eu estou aqui, esperando, mesmo que leve uma eternidade. Eu não dormi aquela noite. Ficava ouvindo o áudio, chorando, me olhando no espelho do quarto, vendo uma mulher de 63 anos com rugas, cabelos brancos que eu pintava de castanho escuro a cada 3 semanas, seios caídos, barriga flácida, e me perguntando como era possível alguém amar aquilo. Mas a voz dele parecia tão sincera, tão desesperada, tão verdadeira. No dia seguinte, respondi com um áudio também chorando, dizendo que estava confusa, que nunca tinha imaginado sentir algo assim depois do Antônio, que tinha medo, muito medo, mas que também sentia algo especial por ele. A partir dali, as conversas ganharam outro tom. Ele começou a falar sobre futuro, sobre planos, sobre como poderíamos fazer dar certo apesar de tudo. Dizia que estava economizando para comprar uma casa em Ribeirão Preto, que podia pedir transferência na empresa, que queria envelhecer ao meu lado, que não se importava com a diferença de idade, porque o que importava era o que sentíamos um pelo outro. Mandava fotos de casas à venda que tinha visto na internet, perguntava minha opinião sobre a cor das cortinas, sobre o tamanho do quintal para plantar uma horta, sobre quantos quartos precisaríamos para quando os netos viessem visitar. Foi então que começaram os problemas financeiros dele. Primeiro foi o carro que quebrou, e ele não tinha dinheiro para consertar, porque tinha acabado de pagar a entrada de um curso de especialização. Pediu emprestado R$ 5.000, prometendo pagar no mês seguinte quando recebesse um bônus da empresa. Eu hesitei, mas ele mandou até o contrato do curso, o orçamento da oficina, disse que se eu não confiava nele então, era melhor terminar tudo ali mesmo. Eu transferi o dinheiro no mesmo dia, com medo de perder o único homem que tinha me feito sentir viva depois da viuvez. Ele pagou metade no mês seguinte, R$ 2.500, pedindo desculpas por não conseguir pagar tudo, mas que a empresa tinha cortado o bônus por causa de uma crise no setor. Disse que pagaria o resto no próximo mês, com juros, que não queria que eu pensasse que ele estava se aproveitando. Mas no mês seguinte foi a mãe dele, quer dizer, a mãe adotiva, porque ele disse que tinha sido adotado, que teve um AVC, e precisou ser internada numa clínica particular porque o SUS não tinha vaga na UTI. Mostrou fotos de uma senhora no hospital, toda entubada, disse que era a única família que ele tinha, que não podia deixar ela morrer. Pediu R$ 20.000 emprestados. R$ 20.000 era muito dinheiro, era quase um ano da pensão que eu recebia do Antônio. Mas ele estava tão desesperado, mandava áudios chorando, dizendo que se ela morresse ele ia se matar, porque não aguentaria perder a mãe e me perder também, porque com certeza eu ia terminar com ele por ele estar pedindo dinheiro de novo. Fui ao banco, fiz um empréstimo no meu nome, usando a casa como garantia, sem contar para ninguém da família. Transferi os 20.000 em 2 parcelas para não chamar a atenção do banco. As semanas foram passando, e sempre tinha uma desculpa para não pagar, para não vir me visitar, para não fazer a mudança para Ribeirão Preto que ele tanto prometia. A mãe teve complicações, e precisou de mais uma cirurgia, o carro quebrou de novo, o apartamento dele foi assaltado, e levaram tudo, até o computador do trabalho que ele teve que repor do próprio bolso. E eu, feito uma idiota apaixonada, acreditando em tudo, transferindo dinheiro, fazendo mais empréstimos, vendendo as joias que o Antônio tinha me dado durante o casamento, aquele anel de brilhantes do nosso 25º aniversário, o colar de pérolas que ele comprou quando nasceu a Cláudia. Mas não era só dinheiro que ele queria. As conversas foram ficando mais ousadas, mais íntimas, mais sexuais. Ele dizia que sonhava comigo toda noite, que acordava excitado pensando no meu corpo, que nunca tinha desejado tanto uma mulher como me desejava. Pedia fotos, primeiro só do rosto, depois de corpo inteiro, depois com menos roupa. Eu resistia, dizia que isso não era coisa de mulher da minha idade, que era pecado, que Deus estava vendo. Mas ele insistia,
Dizia que não era pecado quando duas pessoas se amavam, que o corpo era templo do prazer que Deus criou, que eu estava presa em conceitos antiquados que me impediam de ser feliz. Mandei uma foto de lingerie, aquela camisola de seda rosa, que tinha comprado para uma viagem que ia fazer com Antônio para Campos do Jordão, mas que ele morreu antes da gente ir. Me senti ridícula tirando aquela foto, posicionando o celular no criado mudo, colocando o timer, deitando na cama numa pose que tentava ser sensual, mas que provavelmente parecia mais uma senhora com dor nas costas. Mas quando ele respondeu dizendo que eu era a mulher mais linda que ele já tinha visto, que meu corpo era um poema, que ele daria tudo para estar ali comigo naquele momento, eu me senti desejada como não me sentia há décadas, talvez como nunca tinha me sentido, porque o Antônio, que Deus o tenha, não era de falar essas coisas. Era do tipo que demonstrava amor fazendo silêncio e trazendo flores no dia do meu aniversário. A minha vida antes dele entrar nela era uma rotina previsível e cinzenta que eu achava que seria assim até o dia da minha morte. Acordava todo dia às 5:30 da manhã, mesmo sem ter mais o Antônio para fazer café, porque o corpo já estava acostumado com 42 anos levantando no mesmo horário, para preparar a marmita dele e levar para o trabalho na fábrica de açúcar. Fazia meu café preto forte, comia 2 torradas com manteiga aviação, aquela que vem no potinho de vidro, e que eu compro há 30 anos no mesmo mercadinho da esquina, e ficava olhando pela janela da cozinha o movimento da rua começando, os vizinhos saindo para trabalhar, as crianças indo para a escola, a vida continuando como se a minha não tivesse parado no dia 23 de setembro de 2017 quando enterrei meu marido. A casa ainda cheirava a ele, mesmo depois de um ano. O cheiro de tabaco do cachimbo que ele fumava na varanda toda noite depois da janta, misturado com o perfume Avanco que ele usava desde que casamos e que eu continuava comprando e borrifando no travesseiro dele, do lado esquerdo da cama onde eu não conseguia deitar. As camisas dele ainda estavam no guarda-roupa, organizadas por cor como ele gostava, as brancas para domingo, as azuis para dia de semana, aquela vermelha que ele usou no nosso último Natal juntos, e que ainda tinha a manchinha de vinho que respingou quando ele fez o brinde emocionado agradecendo a Deus pela família. Meus filhos vinham me visitar aos domingos, se revezando para não deixar a mãe sozinha, mas era uma obrigação disfarçada de carinho, dava para ver no olhar apressado, no relógio consultado a cada meia hora, nas desculpas para ir embora mais cedo. A Cláudia sempre trazia uma torta pronta do supermercado dizendo que não queria me dar trabalho, mas eu sabia que era porque ela não confiava mais na minha comida desde que uma vez botei sal no lugar de açúcar no pudim, distraída com a saudade. O Roberto Júnior vinha com a esposa e ficavam no celular o tempo todo, mostrando fotos de viagens que iam fazer, lugares que iam conhecer, uma vida que continuava colorida enquanto a minha tinha virado preto e branco. A terça era dia de ir no cemitério, levava flores do meu jardim, aquelas margaridas amarelas que o Antônio ajudou a plantar no nosso 30º aniversário de casamento, dizendo que amarelo era cor de ouro, e nosso amor valia mais que todo o ouro do mundo. Ficava conversando com a lápide dele, contando as novidades do bairro, que o seu João da padaria tinha morrido de infarto, que a dona Mercedes estava com Alzheimer, e não reconhecia mais ninguém, que o neto Pedro tinha passado no vestibular de medicina, e ele ia ficar tão orgulhoso. Chorava até secar as lágrimas, depois voltava para casa mais vazia ainda. Quarta-feira, era dia do bingo na paróquia São Judas Tadeu, ia mais para sair de casa do que pela esperança de ganhar alguma coisa. Sentava sempre na mesma mesa com a dona Teresa que era viúva há 5 anos, a dona Carmen que o marido estava no asilo com Parkinson, e a dona Neuza que era solteirona e cuidava da mãe de 90 anos. Ficávamos marcando as cartelas e falando mal das outras senhoras, que a fulana tinha tingido o cabelo de loiro, e ficou parecendo palha de milho, que a cicrana estava saindo com o viúvo da rua de cima mal tinha enterrado o marido, que a Beltrana tinha feito plástica e ficou com a cara esticada, que nem conseguia sorrir direito. Era nossa forma de passar o tempo, de fingir que ainda tínhamos relevância no mundo,
de criar pequenas intrigas que nos faziam esquecer da grande tragédia que era envelhecer sozinha. Quinta, era dia de fisioterapia para a artrose, no joelho que piorou depois que fiquei viúva. Dizem que a tristeza inflama as juntas, e eu acreditava porque doía mais nos dias que a saudade apertava forte. O doutor Sérgio, fisioterapeuta há 20 anos, sempre tentava me animar, contava piadas sem graça, botava música antiga no consultório, mas eu fazia os exercícios mecanicamente, pensando no tempo que o Antônio me levava de carro, e esperava lendo o jornal na recepção, e depois passávamos na sorveteria para tomar um sundae de chocolate, como se fôssemos namorados. Sexta-feira eu limpava a casa toda, mesmo ela estando sempre limpa porque era só eu morando, mas era um ritual que me mantinha ocupada, tirava pó de móveis que não acumulavam pó, lavava banheiro que só eu usava, passava pano na cozinha, onde só eu cozinhava cada vez menos porque não tinha graça fazer comida para comer sozinha. O almoço era sempre a mesma coisa, um pedaço de frango grelhado, arroz branco, feijão requentado da panela que fazia no domingo, e durava a semana toda, uma salada de alface com tomate que eu comia olhando a televisão ligada na novela das 6 reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Sábado era o pior dia porque era quando o Antônio estava em casa, quando a gente fazia churrasco na laje, ele cuidando da carne enquanto eu fazia maionese e vinagrete, os filhos vinham com os netos, a casa ficava cheia de vida, de barulho, de bagunça boa. Agora o sábado era comprido como estrada sem fim, acordava sem ter o que fazer, vagava pela casa como alma penada, mexia nas coisas dele, cheirava as roupas, olhava os álbuns de fotografia, aquelas fotos amareladas do nosso casamento em 1976, eu com 19 anos usando aquele vestido de noiva que minha mãe costurou durante 3 meses, ele com 23, bigode fino, cabelo com brilhantina, o sorriso mais lindo do mundo. Domingo depois da missa das 8, eu voltava para casa, e fazia o almoço para quem quer que fosse aparecer dos filhos, sempre fazia comida para 10 pessoas mesmo sabendo que viriam no máximo 4, porque era a esperança de que a família se reunisse como antigamente. Fazia aquela galinhada com açafrão que era a especialidade da casa, o purê de batatas do jeito que os netos gostavam com bastante manteiga e queijo ralado, a salada de maionese com batata, cenoura e ovo cozido que o Antônio adorava, a farofa temperada com bacon e azeitona que era tradição de família. Mas eles chegavam sempre atrasados, comiam apressados, as crianças no celular, nem elogiavam mais a comida que eu tinha passado a manhã toda preparando com amor. Era essa vida sem cor, sem cheiro diferente, sem surpresa, sem expectativa de nada novo acontecer, que eu estava vivendo quando o Ricardo apareceu naquele grupo do Facebook. De repente meus dias ganharam um propósito diferente, eu acordava ansiosa para ver se tinha mensagem dele, o coração acelerava quando o WhatsApp apitava, eu sorria sozinha lendo as declarações, me arrumava melhor mesmo sem sair de casa, porque podia ser o dia que ele pedia uma foto. Comprei um celular novo, desses modernos com câmera boa, pedi para minha neta me ensinar a usar filtro, baixei aplicativos de edição de foto para disfarçar as rugas, apagar as manchas de idade, clarear os dentes amarelados de tanto café. Comecei a ir no salão toda semana, não só a cada 3 semanas, para pintar a raiz branca que aparecia. Fazia escova, passava esmalte nas unhas, fiz até progressiva para alisar o cabelo que tinha ficado ressecado depois da menopausa. Comprei roupas novas, não aqueles vestidos de senhora que eu usava para ir na missa, mas blusas coloridas, calças que marcavam o corpo, até uma saia acima do joelho que a vendedora disse que me deixava 20 anos mais jovem. A Cláudia estranhou, perguntou para que tanto gasto, se eu estava saindo com alguém, e eu menti dizendo que era para me sentir melhor, que a psicóloga tinha recomendado cuidar mais de mim. Voltei a cozinhar com prazer, não para mim, mas imaginando que estava cozinhando para ele, que um dia ele viria almoçar, e eu ia fazer aquele escondidinho de carne seca que ele disse que adorava, o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ele pediu a receita, o pudim de leite condensado,
que ele disse que a mãe fazia. Tirava foto de todos os pratos e mandava para ele, que respondia com elogios exagerados, dizendo que era a mulher perfeita, que sabia o caminho do coração de um homem, que mal podia esperar para provar minhas comidas, e outros sabores, que ele descrevia com palavras que me faziam corar sozinha na cozinha. A casa voltou a ter música, não aqueles CDs de Roberto Carlos que me faziam chorar, lembrando do Antônio, mas músicas novas que o Ricardo mandava, dizia que eram músicas que lembravam de mim. Tinha uma especialmente, Lejania do Júlio Iglesias, que ele disse que era nossa música, que toda vez que escutava pensava na distância que nos separava, e no dia que essa distância ia acabar. Eu colocava para tocar no repeat, enquanto fazia o serviço de casa, dançava sozinha na sala, me imaginava dançando com ele, a cabeça no ombro dele, o cheiro do perfume dele que eu imaginava ser amadeirado com um toque cítrico, as mãos grandes me envolvendo a cintura. Até meu jardim floresceu diferente naquele ano, as roseiras que estavam morrendo, voltaram a dar flores, os antúrios que o Antônio tinha plantado, e que eu achei que iam morrer junto com ele, brotaram vermelhos e brilhantes, o pé de jabuticaba que não dava fruta há 3 anos ficou carregado. Era como se a natureza estivesse respondendo à energia nova que circulava em mim, aquela vontade de viver que eu achei que tinha enterrado junto com meu marido. As vizinhas comentavam que eu estava diferente, mais bonita, mais alegre, perguntavam se estava tomando algum remédio novo, alguma vitamina milagrosa. Passei a ler de novo, não aqueles romances de banca que eu lia para passar o tempo, mas livros de poesia que o Ricardo recomendava, Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia que eu tinha alma de poeta, que minhas mensagens eram poesia pura, que eu devia escrever um livro com nossa história de amor. Mandava trechos de poemas que dizia que tinham a ver comigo, eu te amo sem saber como, nem quando, nem onde, te amo diretamente sem problemas nem orgulho, assim te amo porque não sei amar de outra forma, e eu decorava e ficava repetindo, enquanto lavava a louça, passava roupa, regava as plantas. O dinheiro da pensão, que antes sobrava no fim do mês, porque eu não tinha com que gastar, começou a não ser suficiente. Além dos gastos comigo, com salão, roupas, perfumes, tinha as transferências para ele que foram ficando cada vez mais frequentes. Depois dos primeiros empréstimos grandes, vinham os pequenos constantes, R$ 1.000 para pagar a conta de luz que estava atrasada, 500 para comprar remédio para a mãe, 2.000 para consertar o notebook que tinha dado problema, 300 para o gás e a comida do mês. Ele sempre prometia pagar tudo quando conseguisse o aumento que estava negociando, quando vendesse o carro velho, quando recebesse uma herança de um tio que estava doente. Meus filhos começaram a desconfiar que algo estava errado, quando eu disse que não podia emprestar dinheiro para a reforma do banheiro da Cláudia, quando sempre que eles pediam eu dava sem pestanejar. O Roberto Júnior foi mais direto, perguntou se eu estava com alguma dívida, se tinha caído em algum golpe, se alguém estava me extorquindo. Neguei tudo, disse que tinha feito uns gastos médicos, exames particulares, que estava guardando dinheiro para uma viagem que queria fazer. Eles não acreditaram, mas também não investigaram muito, talvez porque no fundo não quisessem se envolver, já tinham problemas demais nas próprias vidas. A verdade é que eu estava vivendo uma vida dupla. De dia era a viúva respeitável do Antônio, a senhora Marlene que ia na missa, fazia trabalho voluntário na creche da paróquia, participava do coral da terceira idade. De noite era a mulher do Ricardo, mandando mensagens apaixonadas, fotos sensuais, fazendo promessas de um futuro que incluía viagens para lugares que eu só tinha visto em revista, Paris, Roma, Veneza. Ele dizia que ia me levar em lua de mel pelo mundo, quando finalmente pudéssemos ficar juntos sem nos importar com a opinião dos outros. Foi numa quinta-feira de agosto de 2019, eu lembro exatamente porque era dia de Santo Afonso Maria de Ligório, e eu tinha ido na missa das 7 da manhã pedir para o santo intercessor dos aflitos, que aliviasse aquela sensação estranha que estava crescendo no meu peito. Havia algumas semanas,
Uma inquietação que eu não conseguia nomear, mas que me fazia acordar no meio da noite com o coração apertado como se algo ruim estivesse para acontecer. Quando voltei da igreja e abri o WhatsApp, tinha 37 mensagens dele, todas enviadas de madrugada, entre 2 e 5 da manhã, mensagens confusas, algumas carinhosas, outras desesperadas, outras que pareciam ter sido escritas para outra pessoa, porque mencionavam coisas que nunca tínhamos conversado. Meu amor, não aguento mais essa situação, dizia uma das mensagens. Preciso te ver, te tocar, te ter nos meus braços, nem que seja por uma noite. Logo em seguida, desculpa, sei que prometi não pressionar, mas é que às vezes fico louco de saudade. Depois, você nem imagina como é difícil dividir minha atenção assim, ter que dar satisfação para tanta gente. E então, a mensagem que me gelou: a Patrícia está desconfiando, acho que viu nossas conversas, preciso apagar tudo de novo. Patrícia? Quem era Patrícia? Em 1 ano e meio de conversas ele nunca tinha mencionado nenhuma Patrícia. Respondi imediatamente perguntando quem era essa pessoa, se ele estava me escondendo algo, se tinha outra mulher na vida dele. Ele visualizou a mensagem, mas não respondeu por horas, deixando aquele visto azul que queimava minha retina, enquanto eu ficava encarando a tela do celular, esperando os pontinhos que indicavam que ele estava digitando. Quando finalmente respondeu, no fim da tarde, veio com uma explicação elaborada demais para ser inventada na hora, mas confusa demais para ser verdade. Disse que Patrícia era ex-mulher do sócio dele, numa startup que eles tinham tentado abrir 2 anos atrás, que ela era advogada e estava cuidando da parte legal do fechamento da empresa que tinha falido, que ela era muito ciumenta e possessiva mesmo não tendo nada entre eles, que tinha hackeado o celular dele e estava lendo as conversas pessoais, que por isso ele ia ter que trocar de número e criar um novo WhatsApp. Mandou até foto de uns documentos que pareciam ser contratos, com o nome dela circulado em vermelho, dizendo que era a prova de que ela estava envolvida só profissionalmente na vida dele. Mas algo não batia, as peças não se encaixavam como um quebra-cabeça que você monta, e sobram peças que não pertencem àquela imagem. Se ela era só advogada de uma empresa falida, por que ele precisava dar satisfação para ela? Por que ela teria acesso ao celular dele? Por que ele disse, menos dividir minha atenção, como se estivesse se dividindo entre duas mulheres? E mais importante, por que ele nunca tinha mencionado essa empresa, esse sócio, essa falência que supostamente era o motivo de todos os problemas financeiros dele? Comecei a repassar mentalmente todas as nossas conversas, procurando por inconsistências que eu tinha deixado passar pela cegueira da paixão. Ele disse que era engenheiro de sistemas numa multinacional, mas nunca mencionou o nome da empresa. Disse que morava em Campinas, mas nunca mandou foto da casa dele, sempre dizia que estava bagunçada demais, que tinha vergonha de mostrar como vivia mal sem uma mulher para cuidar dele. As fotos que mandava eram sempre em lugares públicos, restaurantes, parques, shopping, nunca nada que mostrasse intimidade real da vida dele. Lembrei de uma vez que pedi para fazer uma videochamada, e ele disse que o celular dele não tinha câmera frontal boa, que estava quebrada, que ia comprar um celular novo, mas estava juntando dinheiro. Eu até ofereci para comprar um celular para ele, mas ele ficou ofendido. Disse que não era gigolô, que não aceitava presente caro de mulher, que quando a gente se encontrasse pessoalmente ia me encher de presentes para compensar tudo. Mas esse encontro que ele prometia há meses nunca acontecia, sempre tinha uma emergência, a mãe que piorava, o carro que quebrava, o trabalho que exigia uma viagem urgente. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito, procurei o nome dele no Google, Ricardo Mendonça Silva, o nome completo que ele tinha me dado. Apareceram centenas de resultados, mas nenhum que batia com a descrição dele. Procurei no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes sociais que minha neta tinha me ensinado a usar. Nada. Era como se ele não existisse no mundo digital além das nossas conversas. Um homem de 33 anos que trabalhava com tecnologia,
e não tinha presença nenhuma na internet. Não fazia sentido. Mandei mensagem perguntando por que não encontrava nada sobre ele na internet, tentando soar casual, dizendo que queria ver mais fotos dele para matar a saudade. Ele respondeu rápido dessa vez, disse que usava nome profissional diferente por questões de segurança, que trabalhava com dados sensíveis de empresas grandes, que tinha que manter perfil baixo, que inclusive o Facebook dele que usamos para nos conhecer era fake, só para participar de grupos sem expor a identidade real. Mostrou até uma carteira de identidade meio borrada onde o nome estava diferente, Ricardo M. Silveira, disse que era o nome que usava no trabalho. Mas foi aí que cometi o erro de mencionar a tal Patrícia de novo, perguntei se ela sabia do nome verdadeiro dele, se isso não era perigoso para a segurança dele. Ele explodiu de um jeito que nunca tinha visto, mandou áudios alterados, gritando, dizendo que eu não confiava nele, que estava agindo como mulher ciumenta e possessiva, que ele estava se matando de trabalhar para juntar dinheiro para nossa vida juntos, e eu estava duvidando dele por causa de uma mensagem mal interpretada. Disse que se eu não confiava nele, era melhor terminar tudo ali mesmo, que ele não precisava disso, que tinha me escolhido entre tantas mulheres mais novas que davam em cima dele, e eu estava agindo como uma velha paranoica. A palavra velha doeu como uma facada. Em todos aqueles meses, ele sempre tinha dito que idade era só número, que me achava linda, desejável, que eu não parecia ter 63 anos. E agora, na primeira discussão, jogava minha idade na minha cara como um defeito, uma vergonha, algo que ele estava fazendo o favor de aceitar. Chorei a noite toda, me sentindo humilhada, usada, descartável. Mas de manhã, ele mandou mensagem pedindo perdão, dizendo que tinha bebido, que estava estressado com os problemas no trabalho, que tinha falado sem pensar, que me amava mais que tudo, que eu era a razão dele continuar vivendo. Mandou um áudio de 20 minutos chorando, soluçando, dizendo que não merecia meu perdão, mas que implorara por ele, que ia entender se eu quisesse terminar, mas que preferia morrer a viver sem mim. Contou uma história triste da infância dele, que tinha sido abandonado pela mãe biológica, adotado por uma família que o tratava como empregado, que nunca tinha conhecido o amor verdadeiro até me encontrar. Disse que por isso tinha esses ataques de insegurança, que achava que eu ia abandonar ele como todos tinham feito, que a reação agressiva era mecanismo de defesa de quem passou a vida sendo rejeitado. Claro que perdoei. Como não perdoar alguém que chorava daquele jeito, que se humilhava, que expunha feridas tão profundas? Mandei mensagem dizendo que entendia, que também tinha falado demais, que a culpa era da saudade que deixava a gente louco, que o importante era nosso amor. Ele respondeu com uma chuva de corações, promessas de que ia compensar, que estava organizando uma surpresa para mim, que em breve tudo ia mudar, que nossa vida juntos ia começar de verdade. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada, e começou a germinar devagar, criando raízes que iam fundo na terra da desconfiança. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Como ele sempre estava disponível para conversar em horário comercial, se supostamente trabalhava numa empresa, porque as fotos que mandava pareciam sempre antigas, com qualidade ruim, como se tivessem sido tiradas de internet. Porque a mãe dele que estava tão doente nunca aparecia em ligação, nunca mandava um recado, nunca agradecia o dinheiro que eu estava mandando para o tratamento dela. Decidi testar ele de um jeito sutil. Disse que meu filho Roberto ia para Campinas resolver uns negócios, e que podia aproveitar para levar uma marmita de comida caseira para ele, que eu ia preparar aquela feijoada que ele disse que adorava. Ele surtou, disse que era perigoso, que não queria envolver minha família ainda, que o Roberto podia contar para Cláudia, a Cláudia para os vizinhos para a cidade toda, que logo iam estar chamando ele de gigolô, e eu de velha assanhada. Usou de novo essa palavra, velha, dessa vez seguida de meia-assanhada, como se fosse um crime uma mulher da minha idade ainda ter desejos, ainda querer ser amada, ainda sonhar com romance. Insisti um pouco.
Disse que o Roberto era discreto, que não ia contar nada, que era só uma entrega rápida, nem precisavam se encontrar, podia deixar com o porteiro do prédio, mas ele disse que não tinha porteiro, que morava em casa, depois mudou e disse que era apartamento mas em condomínio sem portaria, depois disse que estava viajando naquela semana, depois que o Roberto não ia gostar dele por causa da diferença de idade. Tantas desculpas contraditórias que ficou óbvio que ele estava escondendo algo, talvez muitas coisas. Uma tarde, enquanto olhava nossas conversas antigas, percebi um padrão estranho. Ele só mandava áudio quando eu insistia muito, preferia sempre mensagem escrita. Os áudios eram sempre gravados em lugares silenciosos demais, sem barulho de fundo, sem vida ao redor, como se fossem gravados dentro de um carro fechado ou um banheiro. Nunca dava para escutar colegas de trabalho, trânsito, televisão, nada que indicasse onde ele realmente estava. E a voz, agora que eu prestava atenção, às vezes parecia forçada, mais grossa, como se ele estivesse interpretando um personagem. Comecei a juntar pequenas mentiras que tinha deixado passar. Uma vez ele disse que o pai tinha morrido quando ele tinha 5 anos, outra vez disse que o pai tinha abandonado a família quando ele era bebê. Disse que era filho único, mas uma vez mencionou uma irmã que morava no exterior. Falou que tinha se formado em engenharia na Unicamp, mas quando perguntei detalhes sobre o campus, os professores, as repúblicas, ele mudou de assunto dizendo que não gostava de lembrar da época da faculdade, porque tinha sido muito pobre e sofreu bullying dos colegas ricos. Foi minha comadre, Aparecida, quem primeiro jogou luz na escuridão, que eu insistia em não enxergar, numa tarde de setembro quando ela veio tomar café comigo, e viu meu celular apitando sem parar com mensagens dele. Marlene, quem é que te manda mensagem toda hora assim? Ela perguntou com aquela curiosidade disfarçada de preocupação, que só comadre de 40 anos sabe fazer. Tentei disfarçar, disse que era do grupo da igreja, mas ela conhecia meu toque de mensagem da igreja, era diferente. Você está estranha, sumida, nem foi no aniversário da netinha da Conceição mês passado, anda gastando dinheiro que nem rica. A Cláudia me contou que você não emprestou dinheiro para ela, isso não é do seu feitio. E então ela soltou a bomba. Você está com alguém, não está? Algum viúvo da paróquia, o seu Joaquim da farmácia que ficou sozinho ano passado? Neguei, mas meu rosto me traía. Aquele rubor de adolescente que subia do pescoço até a raiz do cabelo, denunciando que havia sim um segredo, algo que eu estava escondendo do mundo. Aparecida me conhecia desde que mudei para o bairro, há 35 anos, foi madrinha do meu casamento com Antônio, quando renovamos os votos nas bodas de prata, segurou minha mão no velório dele, sabia ler cada ruga do meu rosto, cada tremor na minha voz. Marlene, nós somos comadres amigas, irmãs que a vida deu, você pode me contar qualquer coisa que eu não vou julgar, só quero seu bem, estou preocupada, você não é mais a mesma. E então, como uma represa que não aguenta mais a pressão da água, e começa a vazar por uma fissura minúscula até romper completamente, eu contei tudo. Mostrei as fotos dele, li algumas mensagens mais românticas, confessei sobre o dinheiro que tinha mandado, sobre as promessas de futuro, sobre como ele me fazia sentir viva de novo. Aparecida escutou tudo em silêncio, o rosto ficando mais sério a cada revelação, os olhos se arregalando quando mencionei as quantias, a boca se contorcendo quando mostrei as fotos sensuais que ele mandava, até que não aguentou mais e explodiu numa mistura de raiva e preocupação que só quem ama de verdade consegue expressar. Marlene, pelo amor de Deus, você não está vendo que isso é golpe? Um rapaz de 33 anos apaixonado por uma senhora de 63, que ele nunca viu pessoalmente, que só pede dinheiro e nunca aparece, que sempre tem uma desculpa para não se encontrar. Amiga, acorda, esse homem está te usando, está se aproveitando da sua carência, da sua solidão, da sua bondade. Ela pegou meu celular, começou a reler as mensagens com um olhar crítico, apontando cada contradição, cada red flag que eu tinha escolhido ignorar. Olha aqui, ele diz que mora em Campinas mas não sabe nem onde fica o Parque Portugal.
Aqui ele fala que a mãe está doente, mas nunca manda foto dela no hospital. E essas fotos dele parecem todas tiradas de internet. Olha a qualidade ruim, o ângulo estranho. Tentei defender ele, defender nosso amor. Disse que ela não entendia, que não conhecia ele como eu conhecia, que pessoas podiam se apaixonar pela internet, que idade não importava quando duas almas se encontravam. Mas minhas palavras soavam vazias até para mim mesma, como se eu estivesse repetindo um script que tinha decorado para me convencer de algo que no fundo eu já sabia ser mentira. Aparecida segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos com aquela mistura de pena e determinação, e disse a frase que mudaria tudo: Marlene, vamos fazer um teste. Diz para ele que você está doente, que precisa de ajuda, que não tem mais dinheiro para mandar, ver o que ele faz. Naquela noite, segui o conselho da Aparecida. Mandei mensagem para o Ricardo dizendo que tinha recebido um diagnóstico ruim do médico, que estava com um problema no coração, que ia precisar fazer uma cirurgia cara, que tinha gastado todas as economias com exames, que não ia poder ajudar ele mais por um tempo. A resposta veio rápida e reveladora. Primeiro ele demonstrou uma preocupação genérica, perguntou qual era o problema, disse que estava preocupado, mandou corações e orações. Mas em menos de 5 minutos, já estava virando o jogo, dizendo que ele também estava mal, que a mãe tinha piorado, que iam despejar ele do apartamento, que se eu não pudesse ajudar ele ia ter que tomar uma decisão drástica. Que decisão drástica? Perguntei, já imaginando a resposta. Marlene, eu não queria te contar isso, mas recebi uma proposta de trabalho em Dubai. Pagam muito bem, mas é contrato de 5 anos sem poder voltar ao Brasil. Não queria aceitar porque significaria ficar longe de você, mas se não tenho como me manter aqui, se nossa relação não tem futuro mesmo, talvez seja melhor eu ir embora e tentar esquecer esse amor impossível. A chantagem emocional era tão descarada, que até eu, cega de paixão como estava, consegui enxergar. Era eu ou Dubai, meu dinheiro ou o fim do nosso amor, continuar sendo explorada ou perder ele para sempre. Mostrei a conversa para Aparecida no dia seguinte, e ela quase teve um ataque. Ni Dubai, Marlene, esse homem acha que você é idiota. Trabalho em Dubai que não pode voltar por 5 anos, isso não existe. E olha a manipulação, você fala que está doente, e ele em vez de oferecer ajuda, pede mais dinheiro. Esse desgraçado não tem nem vergonha na cara. Ela estava certa, eu sabia que estava, mas ainda assim doía admitir que eu tinha sido tão tola, que tinha caído num golpe tão óbvio, que tinha jogado fora dinheiro, dignidade e 1 ano e meio da minha vida com uma fantasia. Foi então que Aparecida teve outra ideia, que na hora pareceu loucura, mas que acabou sendo minha salvação. Marlene, e se a gente investigasse esse sujeito? Tem um sobrinho que trabalha com informática, essas coisas de computador, ele pode tentar rastrear esse Ricardo, ver se descobre algo. Marcos, o sobrinho dela, era um rapaz de 25 anos que trabalhava numa empresa de segurança digital, desses gênios de computador, que sabem fazer coisas que para gente da nossa idade parecem mágica. Aparecida contou para ele a situação, obviamente sem mencionar meu nome no começo, e ele disse que podia tentar ajudar. Mandei para o Marcos, através da Aparecida, todas as fotos que o Ricardo tinha mandado, os números de telefone que ele usou, os dados bancários das contas para onde eu transferia dinheiro. Em 2 dias, o rapaz voltou com informações que confirmaram todas as minhas piores suspeitas, e ainda revelaram coisas que eu nunca poderia imaginar. As fotos eram todas roubadas de um perfil do Instagram de um modelo fitness argentino, chamado Diego Montero. Os números de telefone eram todos chips pré-pagos comprados com documentos falsos. E o pior, as contas bancárias para onde eu mandava dinheiro estavam no nome de uma mulher, Patrícia Santos Ferreira, moradora de São José dos Campos. Patrícia, o mesmo nome que ele tinha mencionado naquela mensagem estranha, não era ex-mulher de sócio nenhum, era provavelmente esposa ou cúmplice dele. O Marcos conseguiu até achar o Facebook dela,
Um perfil normal de uma mulher de uns 35 anos, casada, com 2 crianças pequenas, fotos de família feliz, churrascos no fim de semana, viagens para a praia. E numa das fotos, lá no fundo, desfocado mas ainda reconhecível, estava um homem que podia muito bem ser a pessoa por trás das mensagens do Ricardo. Moreno, barrigudo, completamente diferente das fotos de modelo que ele me mandava. O choque foi tanto que passei mal de verdade, a pressão subiu, tive que ir no pronto-socorro, o médico disse que era crise de ansiedade misturada com pico hipertensivo, que eu precisava me acalmar, evitar estresse. Quase ri da ironia, evitar estresse quando tinha acabado de descobrir que o homem que eu achava que amava não existia, era uma criação, um personagem interpretado sabe-se lá por quem com o único objetivo de roubar meu dinheiro. A Aparecida ficou comigo no hospital, segurou minha mão enquanto o soro entrava na veia, e disse algo que nunca vou esquecer: Marlene, você não é a culpada aqui, você é a vítima. Não tem vergonha nenhuma em ter acreditado no amor, a vergonha é toda dele que usou seus sentimentos mais puros para te roubar. Voltei para casa naquela noite diferente, como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 horas, mas ao mesmo tempo como se tivesse acordado de um sonho ruim, meio tonta mas finalmente lúcida. Olhei as mensagens dele que continuavam chegando, agora com tom mais agressivo, cobrando resposta, dizendo que se eu não respondesse ele ia aceitar o trabalho em Dubai, que a culpa seria minha se ele sumisse. Não respondi nada, só fiquei olhando aquelas palavras que antes me faziam o coração acelerar e agora me davam nojo, raiva, uma revolta que começava no estômago e subia até a garganta como bile. Minha transformação começou ali, naquele quarto de hospital com cheiro de desinfetante e cara de comadre preocupada, mas não foi a transformação romântica que o Ricardo prometia, de senhora solitária para mulher amada. Foi uma transformação mais profunda, mais dolorosa, mais real, de vítima para sobrevivente, de enganada para mulher determinada a dar o troco, de velha romântica para guerreira, que não ia deixar barato o que fizeram com ela. Aparecida viu a mudança no meu olhar e apertou minha mão mais forte. Isso mesmo, comadre. Agora a gente vai mostrar para esse desgraçado que mexeu com a mulher errada. Nos dias seguintes, enquanto eu mantinha silêncio no WhatsApp, deixando ele cada vez mais desesperado com mensagens que iam de declarações de amor a ameaças veladas, eu e Aparecida, com a ajuda do Marcos, começamos a montar nosso plano. Primeiro, precisávamos de provas concretas, documentação de tudo, prints de todas as conversas, comprovantes de todas as transferências, um dossiê completo do golpe. Depois, íamos descobrir quem realmente estava por trás daquilo e fazer com que pagasse, não necessariamente na justiça que a gente sabia que era lenta e muitas vezes injusta com mulher idosa, mas de um jeito que dosse, que marcasse, que servisse de lição. O Ricardo continuou mandando mensagens por mais uma semana, alternando entre se fazer de vítima e me ameaçar sutilmente. Marlene, se você me abandonar agora, não sei do que sou capaz. Você é a única razão que tenho para viver, sem você prefiro morrer. Se não posso ter seu amor, pelo menos podia ter sua consideração de responder minhas mensagens. Sabia que velha não prestava mesmo, usa a gente e depois descarta. Cada mensagem era um prego a mais no caixão do que um dia eu achei que era amor. Como alguém que dizia me amar podia falar assim comigo? Como eu pude ser tão cega a ponto de não ver a manipulação, o interesse, a frieza calculada por trás de cada palavra doce? Sabe quando você está assistindo um filme pela segunda vez e percebe todas as pistas que tinha deixado passar? Era assim que eu me sentia relendo nossas conversas antigas com os olhos abertos pela verdade. Cada elogio exagerado era isca, cada declaração de amor era anzol, cada promessa de futuro era a linha me puxando para mais perto do massacre financeiro e emocional. Mas agora eu não era mais o peixe fisgado, era o pescador preparando a rede para capturar quem tinha tentado me destruir. A bomba explodiu num domingo de outubro de 2019. Dia de Nossa Senhora Aparecida,
o que depois eu interpretei como um sinal divino, de que minha comadre de mesmo nome tinha sido enviada por Deus para me salvar daquele inferno. Eu estava na missa das 10, tentando encontrar paz na casa do Senhor, quando meu celular começou a vibrar sem parar dentro da bolsa. Tinha deixado no silencioso, mas esqueci de desativar a vibração, e o zum 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 constante começou a chamar a atenção das beatas da frente, que se viraram com cara de reprovação. Desliguei o aparelho completamente, pedi perdão a Deus pela distração e tentei me concentrar no sermão do padre sobre lobos em pele de cordeiro, outra ironia divina que não passou despercebida. Quando saí da igreja e liguei o celular de novo, tinha 143 notificações. Mensagens no WhatsApp, ligações perdidas, mensagens de voz, uma enxurrada digital de desespero. Mas não eram só do Ricardo. Tinha mensagens da Cláudia, do Roberto Júnior, da minha nora, até da Júlia, minha neta adolescente. Mãe, que história é essa no Facebook? Senhora Marlene, a senhora está bem? Vó, tem um monte de gente marcando a senhora numa publicação estranha. Meu sangue gelou, as pernas bambearam, tive que sentar no banco da praça em frente à igreja para não cair. Abri o Facebook com as mãos tremendo e vi o estrago. Em vários grupos dos quais eu participava, incluindo o grupo da paróquia, o grupo das senhoras do bairro, o grupo de receitas da vovó, tinha sido publicada uma montagem com fotos minhas, aquelas fotos sensuais que eu tinha mandado para o Ricardo achando que ficariam só entre nós. As fotos em si não mostravam nudez completa, mas eram comprometedoras o suficiente para destruir minha reputação, eu de camisola, eu mandando beijo, eu em poses que uma senhora da minha idade e posição não deveria fazer. E junto das fotos, um texto cruel: cuidado com essa senhora, ela se faz de santa, mas é uma velha assanhada que dá em cima de homem casado pela internet, manda foto pelada, e ainda por cima ameaça as famílias quando é rejeitada. Era mentira, tudo mentira distorcida, mas quem ia acreditar em mim? As fotos eram reais, eram mesmo eu naquelas poses ridículas, tentando ser sensual para um homem que não existia. Os comentários já estavam pipocando, cada um mais cruel que o outro. Sempre desconfiei dessa aí, muito metida. Coitada, deve estar com demência. Que vergonha, na idade dela fazendo isso. O marido deve estar se revirando no túmulo. Esse último comentário sobre o Antônio foi o que mais doeu. Era como se eu tivesse traído não só a mim mesma, mas a memória dele, o respeito que as pessoas tinham pelo nosso casamento, pela família que construímos. Liguei para Aparecida em prantos, mal conseguindo falar entre os soluços. Ela veio correndo, ainda com a roupa de domingo, e me encontrou em estado de choque, tremendo, repetindo que minha vida tinha acabado, que nunca mais ia poder sair de casa, que tinha destruído minha família. Ela me chacoalhou, literal e figurativamente, me fez beber água com açúcar, respirar fundo, e então disse com uma determinação que eu nunca tinha visto nela: Marlene, agora chega. Esse desgraçado passou dos limites. Vamos à polícia agora mesmo, vamos registrar queixa, vamos acabar com ele. Mas antes mesmo que pudéssemos sair de casa, a campainha começou a tocar. Era Cláudia, vermelha de raiva, gritando antes mesmo de entrar. Mãe, que diabos é isso? A cidade inteira está comentando. Recebi prints no grupo das mães da escola. Como a senhora foi fazer uma coisa dessas? E esse homem, quem é? Porque a senhora nunca me contou. Atrás dela vinha Roberto Júnior, mais calmo mas não menos decepcionado, e minha nora com cara de quem estava adorando o escândalo para ter o que fofocar com as amigas. A Júlia foi a única que veio me abraçar, disse baixinho no meu ouvido: Vó, eu sei que não é como estão falando, a senhora foi vítima, não foi? Tive que contar tudo para meus filhos ali, na sala onde tantas vezes tínhamos sido uma família feliz, agora transformada em tribunal onde eu era ré confessa de um crime que não cometi, o crime de acreditar no amor, de querer ser feliz, de achar que mesmo velha e viúva, eu ainda tinha direito a sonhar. Cláudia ficou ainda mais furiosa quando soube do dinheiro.
Quanto a senhora deu para ele, mãe? Quanto? Quando confessei os valores, Roberto Júnior teve que segurá-la para ela não avançar em mim. Eu pedi 3.000 emprestados para reformar o banheiro e a senhora negou, mas deu mais de 50.000 para um golpista. Mãe, como a senhora foi tão burra? A palavra doeu mais vinda da minha filha do que de qualquer estranho. Burra. Era isso que eu era para eles agora, não a mãe que criou eles com amor, que nunca deixou faltar nada, que abriu mão dos próprios sonhos para realizar os deles. Só uma velha burra que caiu num golpe. Roberto tentou ser mais prático, perguntou sobre os comprovantes, disse que íamos processar o cara, recuperar o dinheiro, limpar meu nome. Mas eu sabia que não era tão simples assim. Como processar alguém que não existia? Ricardo Mendonça Silva era um fantasma, uma invenção, fumaça digital que se dissipava no ar. Aparecida, que tinha ficado quieta até então, se levantou e enfrentou meus filhos com uma coragem que me surpreendeu. Vocês estão tratando a mãe de vocês como criminosa, mas ela é a vítima aqui. Onde vocês estavam quando ela estava sozinha, carente, precisando de atenção? Visita de domingo obrigatória não suprê a necessidade de afeto de uma mulher que passou 40 anos sendo amada todo dia. Esse canalha se aproveitou da solidão dela, uma solidão que vocês ajudaram a criar com seu descaso disfarçado de respeito ao luto. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Meus filhos se entreolharam constrangidos, percebendo pela primeira vez que talvez tivessem uma parcela de responsabilidade naquilo tudo. Não pela ação do golpista, claro, mas por terem me abandonado na minha solidão, me tratado como um problema resolvido, uma viúva conformada que só precisava de visita protocolar e torta de supermercado. Cláudia começou a chorar, me abraçou, pediu desculpas, disse que não sabia que eu estava tão sozinha, que achava que eu estava bem, que estava lidando bem com a perda do pai. Decidimos ir todos juntos à delegacia, fazer o boletim de ocorrência, tentar minimizar o estrago. O delegado, um homem de uns 50 anos com cara de quem já tinha visto de tudo, anotou meu depoimento com uma mistura de tédio e condescendência que me fez sentir ainda menor. Senhora, infelizmente esse tipo de golpe é muito comum. Esses criminosos se aproveitam de senhoras na sua situação, viúvas, carentes. A senhora devia ter sido mais cuidadosa. Novamente a culpa recaía sobre mim, a vítima. Eu é que devia ter sido mais cuidadosa, não o criminoso que não devia ter me roubado. Mas o pior ainda estava por vir. Quando voltamos para casa, encontramos uma pequena multidão na frente do portão. Vizinhas que vieram dar apoio, mas na verdade queriam saber dos detalhes sórdidos, conhecidos da igreja com caras de piedade cristã mal disfarçando a curiosidade mórbida, até o padre estava lá, dizendo que tinha vindo oferecer conforto espiritual, mas claramente querendo entender o escândalo que abalava seu rebanho. Tive que passar por todos eles de cabeça baixa, entrando na minha própria casa como uma criminosa, enquanto ouvia os cochichos mal disfarçados. Naquela noite, sozinha no quarto depois que todos foram embora, com suas promessas vazias de apoio e seus julgamentos silenciosos, eu tomei uma decisão. Não ia me esconder, não ia me fazer de vítima para sempre, não ia deixar que aquele desgraçado destruísse completamente minha vida. Se ele queria guerra, ia ter guerra. Peguei o celular e mandei uma única mensagem para o número dele: sei quem você é, sei onde mora, e vou acabar com sua vida como você acabou com a minha. A resposta veio em minutos, não mais com o tom meloso de antes, mas agressiva, ameaçadora. Velha louca, você não sabe de nada. Se tentar qualquer coisa, vou publicar todas as suas fotos, todos os áudios, tudo que você mandou. Vou destruir o que sobrou da sua reputação. Aceita que foi trouxa e segue sua vida de velha acabada. Mas ele não sabia que eu tinha um trunfo na manga, as informações que o Marcos tinha conseguido, o endereço real dele, o nome da esposa, as provas de que ele tinha feito isso com outras mulheres. No dia seguinte, com a ajuda de Aparecida e Marcos, criamos nosso próprio dossiê, hairprints de tudo, gravações dos áudios dele pedindo dinheiro,
comprovantes das transferências, as fotos reais dele que o Marcos tinha encontrado, tudo organizado cronologicamente, uma linha do tempo do golpe. E então fizemos algo que o delegado disse que não podíamos fazer por sermos justiça com as próprias mãos, enviamos tudo para a esposa dele, Patrícia Santos Ferreira, via Facebook, WhatsApp, e até carta registrada no endereço que tínhamos descoberto. A mensagem que acompanhava era simples e direta: seu marido tem extorquido dinheiro de mulheres idosas, fingindo ser um jovem solteiro apaixonado. Em anexo estão as provas. Já registramos boletim de ocorrência e vamos processar criminalmente. Se quiser evitar que o nome da sua família seja ainda mais manchado, sugiro que conversem sobre ressarcimento dos valores roubados. Era chantagem? Talvez. Mas depois de tudo que eu tinha passado, não estava mais preocupada com jogar limpo. O efeito foi imediato e devastador. Em menos de 2 horas, o Ricardo, ou seja lá qual era o nome real dele, começou a mandar mensagens desesperadas. Marlene, por favor, vamos conversar. Você não precisava envolver minha família. Meus filhos não têm culpa. Vamos resolver isso entre nós. O tom mudou completamente, de predador para presa acuada. Mas eu não respondi, deixei ele provar do próprio veneno do desespero, da angústia de ver a vida desmoronando, a reputação destruída, a família em perigo. 3 dias depois do meu ultimato, numa quarta-feira cinzenta de outubro, que combinava com meu estado de espírito, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, era uma voz de mulher, cansada, derrotada, como se tivesse chorado por horas antes de criar coragem para fazer aquela ligação. Dona Marlene? Aqui é a Patrícia, a esposa do Carlos, o homem que se passou por Ricardo para a senhora, Carlos. Então esse era o nome real do meu algoz, um nome comum para um golpista comum, que tinha transformado minha vida num inferno nada comum. Ela continuou falando, a voz embargada, pedindo para nos encontrarmos, dizendo que precisava conversar pessoalmente, que tinha coisas importantes para me contar, que queria pedir perdão em nome da família. Minha primeira reação foi negar, dizer que não queria ver ninguém relacionado àquele homem, que já tinha sofrido demais. Mas Aparecida, que estava comigo e ouviu a conversa no viva voz, fez sinal para eu aceitar. Vamos ver o que ela tem a dizer, Marlene, pode ser nossa chance de entender tudo, e quem sabe recuperar algo. Marcamos de nos encontrar numa cafeteria no centro de Ribeirão Preto, lugar neutro, público, onde eu me sentiria segura. Levei Aparecida e meu filho Roberto como apoio moral e proteção. Quando ela chegou, quase não acreditei. Era uma mulher bonita, mais jovem do que imaginei, uns 35 anos no máximo, mas com uma expressão de cansaço que a envelhecia 10 anos. Carregava uma pasta cheia de documentos, e tinha os olhos vermelhos e inchados de quem não dormia há dias. Sentou-se à nossa frente, e antes de qualquer coisa, começou a chorar compulsivamente. Me perdoa, Dona Marlene, me perdoa por tudo que ele fez. Eu juro que não sabia de nada. Descobri tudo agora quando recebi sua mensagem. Achei que o dinheiro extra que entrava era de trabalho freelance que ele fazia. Ele dizia que estava fazendo consultoria de TI para empresas. Nunca imaginei que... Ela parou, engoliu o choro, respirou fundo e continuou. Quando confrontei ele com as provas que a senhora mandou, ele confessou tudo. Não é a primeira vez, Dona Marlene. Ele fez isso com pelo menos outras 5 mulheres que eu descobri até agora, todas viúvas ou separadas, todas acima dos 60 anos, todas carentes de afeto. O choque daquela revelação foi como um soco no estômago. Eu não tinha sido especial, não tinha sido escolhida, tinha sido apenas mais uma vítima numa linha de produção de golpes, mas ao mesmo tempo, saber que não estava sozinha, que outras tinham passado pelo mesmo, trouxe um estranho conforto. Não era só eu a idiota que tinha caído no conto do vigário digital. Patrícia abriu a pasta e começou a me mostrar documentos, extratos bancários, prints de conversas com outras vítimas, um verdadeiro arquivo do horror que seu marido tinha construído ao longo de 3 anos de golpes.
O método era sempre o mesmo, ela explicou, a voz ganhando um tom mais firme, mais indignado. Ele procurava senhoras em grupos de Facebook, sempre viúvas recentes, sempre demonstrando solidão nos posts. Criava um personagem jovem, bonito, carente de figura materna, que aos poucos se transformava em interesse romântico. Usava fotos roubadas da internet, criava histórias tristes para despertar o instinto maternal e protetor, e então começava a pedir dinheiro com desculpas elaboradas. Era exatamente o que tinha acontecido comigo, cada passo seguido como um manual do crime perfeito. Mas então ela revelou algo que me deixou ainda mais furiosa. Ele não trabalhava sozinho. Em ajuda de uma prima que é psicóloga, ela orientava ele sobre como manipular emocionalmente as vítimas, que palavras usar, como criar dependência emocional, como explorar os pontos fracos. Era tudo calculado, Dona Marlene, cada mensagem de amor, cada declaração, cada pedido de ajuda. Tinha até planilha com informações de cada vítima, gostos, medos, valores disponíveis, tudo catalogado como se fossem produtos num estoque. Roberto, que tinha ficado quieto até então, explodiu. Isso é crime organizado. Precisamos levar isso para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Esse desgraçado e essa psicóloga de merda têm que ser presos. Mas Patrícia balançou a cabeça, derrotada. É muito difícil provar. As vítimas mandaram o dinheiro voluntariamente. Não houve ameaça física. Ele pode alegar que era um relacionamento consensual que deu errado. A prima dele, doutora Susana, pode dizer que só dava conselhos de relacionamento. É a palavra dele contra a das vítimas, e infelizmente a justiça não costuma levar a sério crimes contra idosos nesse tipo de situação. Mas então ela fez algo que não esperávamos. Tirou um envelope da bolsa e colocou na mesa. Aqui tem 20 mil reais. É tudo que consegui juntar vendendo meu carro. Sei que não é nem metade do que a senhora perdeu, mas é um começo. Vou me separar dele, óbvio, e no divórcio vou lutar para que ele pague o resto. Também descobri que ele tem uma poupança escondida com cerca de 80 mil reais, dinheiro das vítimas. Vou entregar isso para a justiça e tentar que seja dividido entre todas que foram lesadas. A nobreza do gesto dela me comoveu profundamente. Ali estava uma mulher que também era vítima, que tinha sido enganada pelo próprio marido, pai dos filhos dela, e mesmo assim estava tentando fazer a coisa certa. Peguei o envelope, mas não consegui falar nada, as lágrimas descendo sem controle. Aparecida falou por mim: você é uma mulher de coragem, Patrícia. Não é fácil fazer isso, enfrentar a verdade, tomar partido do certo mesmo quando o errado é da sua família. Patrícia então contou mais detalhes sobre o marido, Carlos Roberto Ferreira, 37 anos, técnico de informática desempregado há 2 anos, viciado em jogos online, onde gastava parte do dinheiro roubado, o resto ia para manter uma aparência de sucesso, que ele nunca teve. Ele sempre teve complexo de inferioridade, sempre quis ser rico, importante, desejado. Quando perdeu o emprego e eu virei a provedora da casa trabalhando como professora, ele não aguentou. Disse que os golpes começaram como uma forma de contribuir com as despesas, mas descobri que era mais sobre o prazer de enganar, de se sentir superior, de ter mulheres mais velhas e com mais posição social implorando pela atenção dele. Foi aí que tive meu momento de virada emocional definitiva. Olhando para aquela mulher destruída, pensando em todas as outras vítimas, em toda a dor causada por um homem medíocre, querendo se sentir importante, eu entendi que minha dor individual era parte de algo maior. Não era só sobre mim, sobre meu dinheiro perdido, minha dignidade manchada. Era sobre todas nós, mulheres de uma geração que foi ensinada a acreditar no amor, a confiar, a dar tudo de si, e que agora na velhice, éramos vistas como presas fáceis, como se nossos sentimentos não importassem, como se nossa carência fosse uma fraqueza a ser explorada. Patrícia, eu disse, finalmente encontrando minha voz, quero que você saiba que não culpo você por nada. Você também é vítima dele, e quero propor uma coisa.
Vamos juntar todas as vítimas que conseguirmos encontrar, vamos criar um grupo de apoio, vamos tornar isso público, vamos fazer barulho. Se a justiça não nos protege, vamos nos proteger sozinhas, vamos alertar outras mulheres, vamos expor esses predadores digitais. Ela concordou imediatamente, disse que tinha os contatos de algumas das outras vítimas que poderíamos começar por aí. Saímos daquela cafeteria diferentes de como entramos. Eu entrei como vítima envergonhada, e saí como mulher com missão. Roberto, meu filho, me abraçou do lado de fora, e disse algo que curou parte das feridas. Mãe, me desculpa por ter te chamado de burra. A senhora não é burra, é humana, e agora está sendo muito corajosa. Aparecida completou, é isso aí, comadre, de vítima a guerreira. Esse Carlos não sabe o que despertou. Nas semanas seguintes, criamos o grupo Menos Vítimas Unidas contra Golpes Afetivos. Começamos com 6 mulheres, todas com histórias parecidas com a minha. Dona Teresa, 71 anos, de São Paulo, perdeu R$ 30.000. Dona Maria José, 68 anos, de Campinas, perdeu a casa que colocou como garantia de empréstimo. Dona Cleusa, 74 anos, de Santos, perdeu as economias de uma vida inteira, quase R$ 100.000. Cada história era um soco no estômago, cada relato uma prova de que o problema era muito maior do que imaginávamos. Fizemos denúncia no Ministério Público, fomos em programas de televisão local contar nossa história, criamos página no Facebook, para alertar outras possíveis vítimas. O Carlos tentou nos intimidar no começo, mandou mensagens ameaçadoras, disse que ia processar por difamação, que ia publicar todas as nossas fotos íntimas, mas nós não recuamos. Patrícia, corajosamente, foi numa delegacia especializada em crimes digitais e entregou o computador do marido com todas as provas, as planilhas com dados das vítimas, as conversas com a prima psicóloga. A repercussão foi maior do que esperávamos. Outras vítimas começaram a aparecer, não só do Carlos, mas de outros golpistas usando o mesmo método. Descobrimos uma verdadeira rede de criminosos especializados em golpes afetivos contra idosas. A imprensa nacional pegou a história, fizeram reportagem no Fantástico, no Domingo Espetacular. De repente eu não era mais a velha que caiu no golpe do amor, era a senhora que teve coragem de expor os golpistas, de lutar por justiça, 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 de lutar por justiça. Mas a verdadeira virada emocional veio quando recebi uma mensagem de uma senhora de Fortaleza, Dona Ana, 82 anos, que disse que tinha quase caído no mesmo golpe, mas que viu nossa história na televisão, e percebeu a tempo que era mentira. A senhora salvou minha vida, Dona Marlene. Eu já estava pronta para vender minha casa para ajudar ele. Obrigada por ter tido coragem de falar. Foi aí que entendi que minha dor tinha propósito, que minha humilhação podia se transformar em proteção para outras, que minha história poderia reescrever outras histórias. Se você está gostando dessa história, e quer proteger mais pessoas desse tipo de crime, compartilhe esse vídeo agora, marca aquela amiga, aquela tia, aquela avó que precisa saber que não está sozinha. Deixa seu like porque isso ajuda a mensagem chegar em mais pessoas. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se conhece alguém que passou por algo parecido. Juntas somos mais fortes. Hoje, sentada aqui aos 68 anos, 5 anos depois daquele pesadelo começar, olho para trás e vejo uma jornada que transformou minha maior vergonha na minha maior força. O Carlos foi preso em março de 2020, condenado a 6 anos de prisão por estelionato qualificado e formação de quadrilha. A prima psicóloga dele perdeu o registro profissional e responde processo em liberdade. Das 53 vítimas identificadas, conseguimos recuperar parte do dinheiro de 28, através de acordos judiciais, e da venda dos bens dele que estavam no nome de Laranjas. Não foi tudo, longe disso, mas foi justiça suficiente para seguir em frente. Minha família, que no começo ficou destruída com o escândalo,
Hoje me apoia incondicionalmente no trabalho de conscientização que desenvolvo. Viajo pelo Brasil dando palestras em centros de terceira idade, delegacias da mulher, grupos de apoio, contando minha história sem vergonha, sem medo, porque sei que cada vez que falo, posso estar salvando alguém. Criei um canal no YouTube junto com outras vítimas onde ensinamos a identificar golpistas, mostramos os padrões de manipulação, explicamos como se proteger. Temos quase 200.000 inscritos, recebemos mensagens todos os dias de mulheres agradecendo, de filhos preocupados com as mães, de netos querendo proteger as avós. A Patrícia se tornou uma grande amiga. Irônico como a vida junta pessoas nas situações mais improváveis. Ela se divorciou, refez a vida, hoje namora um homem de verdade que conheceu presencialmente, do jeito antigo, apresentado por amigos em comum. Os filhos dela superaram o trauma, com a ajuda de terapia que ela fez questão de providenciar. Às vezes tomamos café juntas, rimos do absurdo de tudo, de como um homem medíocre conseguiu enganar tantas mulheres inteligentes, de como sobrevivemos e nos fortalecemos com algo que deveria ter nos destruído. Meus filhos, Cláudia e Roberto Júnior, mudaram completamente a forma de me tratar depois de tudo isso. Não sou mais a velhinha frágil que precisa de proteção, sou a guerreira que enfrentou o inferno e voltou para contar a história. Eles participam ativamente do nosso movimento. O Roberto criou um aplicativo gratuito, que ajuda a verificar se fotos de perfil são falsas. A Cláudia dá suporte jurídico para as vítimas que não têm condições de pagar advogado. Até meus netos se envolveram. A Júlia fez um trabalho escolar sobre golpes digitais contra idosos que ganhou o prêmio estadual. O Pedro usa as redes sociais para compartilhar dicas de segurança digital para a terceira idade. O dinheiro que perdi, os 53 mil reais que foram anos de economia e sacrifício, recuperei apenas 18 mil até agora. Mas descobri que algumas perdas ensinam mais do que muitos ganhos. Perdi dinheiro, mas ganhei propósito. Perdi a ingenuidade, mas ganhei sabedoria. Perdi a vergonha, mas ganhei voz. Hoje sou mais rica em experiência, em amizades verdadeiras, em amor próprio, do que jamais fui quando tinha todas as economias no banco. O Antônio, meu falecido marido, tenho certeza de que está orgulhoso de mim onde quer que esteja, vendo que a mulher que ele amou não se deixou destruir, que pegou os cacos e construiu algo maior. A solidão que me tornou vulnerável ao golpe ainda existe, não vou mentir. Ainda durmo sozinha na cama de casal, ainda sinto falta de ter alguém para compartilhar o café da manhã, ainda sonho às vezes com um amor de verdade na terceira idade. Mas agora essa solidão não me define, não me enfraquece, não me torna presa fácil. Aprendi que estar sozinha não significa estar disponível para qualquer migalha de afeto, que carência não é carta branca para exploração, que mulher nenhuma, não importa a idade, precisa aceitar menos do que merece por medo de morrer sozinha. Tem dias que ainda dói, principalmente quando vejo casais idosos de mãos dadas na praça, quando escuto uma daquelas músicas que o falso Ricardo mandava, quando recebo mensagem de novas vítimas contando histórias idênticas à minha. Tem dias que ainda dói, principalmente quando vejo casais idosos de mãos dadas na praça, quando escuto uma daquelas músicas que o falso Ricardo mandava, quando recebo mensagem de novas vítimas contando histórias idênticas à minha. Mas a dor agora tem propósito. Cada lágrima que ainda derramo se transforma em combustível para continuar lutando. Cada memória ruim é lembrete de por que esse trabalho é importante. Não posso mudar meu passado, não posso desfazer o golpe, mas posso garantir que minha história sirva de escudo para outras mulheres. O mais irônico de tudo é que o Carlos, o golpista, sem querer me deu um presente e descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Aos 63 anos, quando achava que minha vida tinha acabado com a viuvez, fui obrigada a renascer das cinzas da humilhação. Aos 68, sou palestrante, ativista, influenciadora digital da melhor idade, referência nacional em combate a golpes afetivos. Quem diria que a senhora Marlene, dona de casa do interior de São Paulo,
viraria guerreira digital, caçadora de golpistas, protetora de mulheres vulneráveis. Se tem algo que quero que fique dessa minha confissão, dessa história que expus aqui com todas as minhas vergonhas e dores, é isto: nenhuma mulher deveria ter vergonha de ter amado, de ter confiado, de ter acreditado. A vergonha é toda de quem usa o amor como arma, de quem transforma carinho em armadilha, de quem vê na solidão alheia uma oportunidade de lucro. Nós, as vítimas que viramos sobreviventes, não somos as culpadas. Somos a prova de que mesmo no mundo digital frio e calculista, ainda existem corações que batem verdadeiramente, que amam sem medida, que confiam apesar de tudo. Para você que está me assistindo e se identificou com algo da minha história, saiba que não está sozinha. Para você que conhece alguém passando por isso, não julgue, ajude. Para você que acha que isso nunca aconteceria contigo, não subestime a solidão, o poder da manipulação emocional, a vulnerabilidade que todos carregamos. Qualquer um pode ser vítima quando está fragilizado, quando precisa de afeto, quando a esperança fala mais alto que a razão. A diferença está em como reagimos, se deixamos o golpe nos definir, ou se transformamos a dor em força. Quero confessar uma última coisa, algo que nunca contei para ninguém, nem para a Aparecida, nem para meus filhos, nem para a polícia. Nos últimos dias antes de descobrir toda a verdade, eu tinha decidido vender a casa para ajudar o Ricardo. Essa casa onde criei meus filhos, onde vivi 42 anos com Antônio, onde estão todas as minhas memórias. Tinha até procurado corretor, tirado fotos dos cômodos, começado a separar o que levaria para um apartamento menor. Se não fosse a intervenção divina através da minha comadre, hoje eu estaria sem teto, sem dinheiro, sem dignidade, talvez sem vida, porque não sei se aguentaria tamanha devastação. Esse detalhe eu guardei só para mim até hoje, porque é o que mais me envergonha, o quanto eu estava disposta a abrir mão de tudo por uma ilusão. Mas decidi contar agora porque alguém que está assistindo pode estar nesse mesmo ponto, pensando em vender bens, em fazer loucuras por alguém que só conhece virtualmente. Se essa pessoa for você, pare agora, respire. Procure ajuda. Converse com alguém de confiança. Não tome decisões definitivas baseadas em promessas digitais. O amor verdadeiro não pede sacrifícios financeiros, não exige provas materiais, não cobra em dinheiro o afeto oferecido. E aqui vai meu aviso final para todas as senhoras que, como eu, buscam amor na internet. Pode procurar, não há vergonha nenhuma nisso, a solidão dói em qualquer idade, e todos merecemos companhia. Mas procure com os olhos abertos, o coração protegido, a conta bancária trancada. Amor virtual pode ser real, sim, mas precisa se materializar em encontros presenciais, em apresentação para família e amigos, em transparência completa. Se ele só existe no WhatsApp, se sempre tem desculpa para não aparecer, se sempre precisa de dinheiro, não é amor, é golpe. E você vale muito mais que qualquer golpista pode imaginar. Chegando ao fim dessa minha confissão, se esse vídeo tocar pelo menos uma pessoa, se proteger pelo menos uma senhora de passar pelo que passei, todo meu sofrimento terá valido a pena. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Deixe seu like se acredita que histórias como a minha precisam ser contadas, comente sua cidade, e se conhece casos parecidos, e se você passou por algo similar, procure ajuda, denuncie, não tenha vergonha, a vergonha nunca é nossa. Mas tem algo que ainda não contei, algo que descobri semana passada, e que pode mudar tudo de novo, mas isso fica para o próximo vídeo, se vocês quiserem ouvir. Porque essa história, acreditem, ainda não acabou. O Carlos está preso, sim, mas descobri que ele não agiu sozinho como pensávamos, tem uma rede muito maior por trás disso tudo, pessoas em posições que vocês nem imaginam. Se esse vídeo alcançar 100.000 visualizações, eu conto o resto, porque preciso saber que tem gente suficiente disposta a lutar comigo contra o que vem por aí. A guerra contra os golpistas digitais está só começando, e eu, Marlene de Ribeirão Preto, não vou parar até que a última vítima seja protegida.
Que Deus abençoe cada um que assistiu até aqui, e Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e minha protetora pessoal através da minha comadre, cubra vocês com seu manto sagrado e proteja de todo mal, especialmente desses lobos digitais vestidos de cordeiros apaixonados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e vocês quererem. Um abraço apertado dessa vovó guerreira que aprendeu que não existe idade para recomeçar, não existe vergonha em ter amado, e não existe golpista que destrua uma mulher determinada a transformar sua dor em proteção para outras. Fiquem com Deus, fiquem atentas, e lembrem-se, parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade, mas a força que existe dentro de cada uma de nós, essa sim é real e ninguém pode roubar.